Hoje nós celebramos a ressurreição e, portanto, a vitória de Jesus Cristo na cruz. O Deus eterno que, num determinado momento da história, se colocou como servo para pagar pelos nossos pecados. Tanto a humilhação de Cristo, quanto a exaltação de Cristo, iniciando na sua ressurreição, apontam para o fato, ó Deus, de que Deus é aquele que cuida de todas as coisas. Portanto, irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo de número 2, onde eu quero relembrar com os irmãos a respeito do reino de Cristo, do reinado do ungido de Deus, que ainda mais, após a obra realizada na cruz do Calvário e a ressurreição, é de fato verdadeira e aplicável em nossa vida. Abra sua Bíblia, portanto, no livro do Salmo, Salmo 2, o reinado do ungido de Deus, como foi intitulado aqui pelo comitê, que fala a respeito desse reino de Cristo e da necessidade de nos subjugarmos a tal reino. Observe a leitura que farei, Salmo de número 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, e sobre o meu santo monte Sião proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oremos ao Senhor. Pai querido, te damos graças mais uma vez nesse culto, agora em especial no momento que iremos meditar na tua palavra, clamando para que teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique, que apesar de mim mesmo o Senhor me use e também fale ao meu coração, o coração dos meus irmãos, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador. Amém. Irmãos, nós muitas vezes olhamos para aquilo que é conhecido e chamado na nossa cultura de domingo de Páscoa como simplesmente um domingo de aspectos espirituais, apontando, obviamente, verdadeiramente, para o fato de que só Jesus, é Jesus o verdadeiro Deus, o único Deus, e que Jesus, portanto, na obra da cruz, reconcilia consigo os seus para toda a eternidade, pagando os pecados, os nossos pecados, através do seu sacrifício. Obviamente que isso é extremamente importante, impactante para a nossa realidade, porque muda a nossa história. Mas uma das implicações da ressurreição de Cristo não é apenas na perspectiva espiritual de apresentá-lo como nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que pagou um alto preço pela nossa redenção, mas também apresenta Jesus como o próprio Deus encarnado e Rei sobre todas as nações. E é justamente essa perspectiva que o Salmo
2 vai nos apresentar. O fato da ressurreição de Cristo, para nós, em especial protestantes de uma igreja reformada, é que a ressurreição de Cristo não traz apenas implicações espirituais, mas inclusive implicações terrenas, geopolíticas, de transformação daquilo que nós conhecemos ou conhecíamos como o mundo da época. Jesus, ao ressuscitar, não apenas garante a vida eterna, mas garante, ao mesmo tempo, o seu governo eterno. É assim que a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção em alguns momentos, apontando para Cristo como esse Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Na sua ressurreição, não apenas a salvação é exaltada, mas a sua soberania e todos os demais atributos do Senhor são exaltados. E o fato dele ser o Rei, o fato dele ser o Senhor e o fato dele ser o próprio Deus é exaltado ainda mais na sua ressurreição. É assim, portanto, que mesmo muito tempo antes, o Salmo 2 vai nos questionar. E o questionamento inicial do Salmo 2 é justamente sobre o governo. E a ideia é, quem de fato governa sobre nós? Nós estamos vivendo um momento político, geopolítico complicado, né? Apesar de estarmos no tempo que estamos, mas guerras e situações, até mesmo válidas, importantes para a manutenção, para a preservação do mundo livre, mas que acaba muitas vezes gerando não só preocupações, privações e até mesmo inquietação no coração. Mas independente, irmãos, dos conflitos de guerra que são comuns em toda a história, a grande questão que precisamos relevar ou levantar no nosso coração é quem de fato está no controle, quem de fato governa, em especial sobre a nossa própria vida. Será que nós temos a real convicção de que estamos debaixo do reino de Deus e que Deus não é aquele Deus que, como alguns creem, que deu corda no mundo e deixou o mundo girar, e ele somente assistindo e vendo as consequências das escolhas do próprio mundo? Ou será que de fato nós cremos na existência de um Deus soberano, grandioso, poderoso, que cuida de cada mínimo detalhe e que mesmo as situações mais adversas estão debaixo do seu governo, do seu propósito e da sua vontade? Às vezes, teoricamente, você poderia me responder, não, nós acreditamos em Deus como Senhor soberano, nós estamos debaixo do seu governo, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, reina sobre tudo, sobre todos. Teoricamente, isso aí é até fácil ser pronunciado como um papagaio que aprendeu uma fala interessante, mas a grande questão, o que eu quero te tocar no profundo do seu ser, é dentro do seu coração. Quando a situação sai do controle, quando as questões parecem não estar mais debaixo das suas definições, quando as coisas adversas acontecem, quem de fato reina na sua vida? E obviamente a sua reação vai demonstrar quem de fato é o seu Senhor. Se realmente cremos num Deus soberano e grandioso e que mesmo com as situações adversas continua no controle, o desespero provavelmente não passaria dentro do nosso coração, mesmo nas situações mais adversas. Portanto, saber que Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou, talvez seja reconfortante na perspectiva espiritual, mas a obra de Cristo é muito mais do que isso. Te traz a garantia da vida eterna, mas ao mesmo tempo aplica sobre você verdades que já estão no nosso dia a dia e que inclusive alguns cristãos desprezam por não reconhecerem a soberania e o senhorio de Jesus.
não somente na perspectiva de Deus como soberano criador, né, que está acima de tudo e de todos, mas crendo que o reino de Deus já vigora hoje. Que de fato Jesus Cristo, com a sua ressurreição e a sua ascensão, reina. E que os crentes fazem parte desse reino de Deus e que, segundo as Escrituras, nós já reinamos com Ele hoje. Irmãos, a distinção teológica entre alguns grupos denominados cristãos, evangélicos, é que tem gerado, muitas vezes, uma ausência da igreja como representante de Deus nesse mundo. É lógico que não há uma unidade nessa crença. E não há uma unidade nessa crença justamente por falta de conhecimento teológico, escriturístico, que despreza quem Deus de fato é, diminuindo a sua soberania. Mas é uma realidade. Só que essa descrença por parte de alguns grupos ditos evangélicos tem gerado, de certa forma, na visão geral da comunidade, a ausência da igreja como representante de Cristo. Irmãos, como igreja do Senhor, crendo que Cristo reina de fato e de verdade, hoje, deveria nos conduzir como embaixadores de Cristo e como representantes de Cristo, não simplesmente sermos reconhecidos nesse mundo como seres religiosos, mas como aqueles que têm o poder de transmitir a verdade única e absoluta desse mundo, que é que se você não estiver debaixo do senhorio daquele que morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, você está perdido. Então, muito mais do que uma questão teórica, saber que Deus é soberano e governa sobre nós, isso quando é colocado dentro da nossa visão de mundo, impacta o nosso modo como lidamos com as pessoas. Isso traz um impacto para o modo e para o valor que nós damos, inclusive para a comunidade daqueles que foram chamados para reinar com Cristo. Ou seja, muda completamente. Nós vemos vários textos nas Escrituras que mostram, que enfatizam o fato de que a obra de Cristo o exalta como rei, no mesmo patamar de que as Escrituras o exaltam como Salvador. E nós não podemos negligenciar um dos pontos. Quando você olha, por exemplo, para Isaías capítulo 6, o registro bíblico diz: no ano da morte do rei Uzias, Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes em cima do templo. O Senhor sempre foi apresentado como o governador, o soberano. Tão igual como também é apresentado como o Salvador, o Redentor. Só que muitas vezes nós olhamos só para a questão espiritual de salvação e negligenciamos a soberania de Deus sobre a nossa vida. Nós até externamos: Jesus é o meu Senhor e Salvador, com ênfase no Salvador. Não no dono, não no Senhor, não no Rei, não no que governa. Por isso eu deposito a minha vida espiritual nas mãos do meu Salvador e a minha vida pessoal nas minhas próprias mãos. Jesus é o Salvador, mas eu continuo sendo o Senhor da minha existência, porque eu que governo, é eu que mando, é eu que determino. Agora, quando de fato a ressurreição de Cristo aponta para a verdade de que Ele é o Salvador, mas que ao mesmo tempo Ele é o Senhor, o Rei, o que governa, isso muda completamente a perspectiva de como eu vou dirigir a minha própria vida, irmãos. De como que eu vou tratar com o meu dia a dia,
de como que eu vou lidar com o meu trabalho, com a ênfase que eu vou dar no meu trabalho, de como eu vou lidar com a minha agenda, com os meus compromissos, de como que eu vou lidar com as minhas finanças, porque se Deus é o Senhor da minha vida, então agora eu tenho alguém para prestar conta. Não só em relação às minhas orações, à minha leitura bíblica, ao meu Salvador, mas em relação a como eu estou tratando com a minha esposa, com os meus filhos, com tudo que eu tenho, tudo que eu sou, porque além de ser o meu Salvador, ele também é o meu Senhor. O que governa. E nós temos visto que, infelizmente, a igreja despreza a revelação das Escrituras, que apontam Jesus como Redentor, Salvador, ótimo, mas despreza o fato de que ele é Senhor, de que ele é o Rei, de que ele é o dono, de que ele te comprou por um alto preço, e que você não deve viver mais para você mesmo, mas para satisfazer a vontade daquele que te arregimentou. Enquanto Jesus for capenga na sua vida, for apenas Salvador, a sua vida continuará sendo vivida, irmãos, sem prestar contas para o soberano e desprezando o poder, a grandeza daquele que reina. Esse dualismo é terrível na vida do verdadeiro crente. Por desprezar que ele sempre está no trono. Outros textos, Mateus capítulo 4, Jesus mesmo no início do seu ministério já diz, daqui por diante, passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado, no sentido de estar próximo como ao ponto de eu tocar, o reino dos céus. O fato é o reino. Ao vencedor, Apocalipse vai dizer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Reino, trono, autoridade. Veja que, da mesma forma que a Bíblia enfatiza a salvação, a redenção, o pagar pelos nossos pecados, ela de igual forma mantém versos explicitando de que o Senhor é Rei, trono, governo, soberania, o dono, o que comanda. Mateus 12 vai dizer, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E se estamos já no reino de Deus desde a primeira vinda de Cristo, porque é assim que a Bíblia ensina, irmãos, nós estamos debaixo de um governo soberano sobre a nossa vida. E as minhas atitudes em relação a qualquer outra coisa têm que estar debaixo desse governo. Me permita-me um parêntese. Conversando, inclusive, no grupo de teologia da quinta-feira, para aqueles que estavam presentes, eu acho que ficou claro, numa discussão inicial que tivemos, a respeito das nossas obrigações como cidadão, como parte desse mundo, de que a cosmovisão de crentes sinceros, verdadeiros, tementes a Deus e que reconhecem Jesus como seu Salvador, desprezam ele como Senhor. Porque se Deus reina e me escolheu para reinar com ele, eu não posso desprezar as minhas responsabilidades deste mundo. Seja na política, seja na economia, seja na força laboral, seja na minha responsabilidade como cidadão, ou seja, em todas as áreas. O grande diferencial da fé protestante, irmãos, é que o todo foi redimido para viver para a glória de Deus, inclusive como você vota. Demonstra quem é o Senhor da sua vida. Inclusive qualquer inclinação partidária do seu coração demonstra quem é o Senhor da sua vida. Jesus não é apenas o Salvador, ele é o Rei. E que deve governar e que fez mais. Te chamou para ser salvo, mas também te chamou para ser embaixador.
E essa área que muitas vezes não é entendida pelos cristãos. Tanto que algumas comunidades, a pessoa vem aos domingos na igreja, focando em Jesus como o Redentor. Jesus como o Salvador, digno de toda adoração. E na segunda ao sábado, vive uma vida como se Jesus não existisse. Como se Jesus não governasse. Como se Jesus não fosse o soberano. É disso que eu estou falando. Não sei se eu estou sendo claro aqui em chamar a sua atenção, mas há um dualismo na vida cristã dos nossos dias, em que as pessoas conseguem ser ímpias no dia a dia, desprezando o reino do ungido, e de domingo se apresentam como aqueles que foram alcançados pela graça, lavados no sangue do Cordeiro, para adorá-lo. Não dá para destituir, irmãos, o Jesus Redentor do Jesus Rei. E a ressurreição de Cristo o exalta como o nosso Redentor, mas também o exalta como o Rei sobre tudo e sobre todos. E é por isso que a nossa visão, a nossa moral, a nossa ética, a nossa postura do dia a dia, o modo como eu ajo como pai, o modo como eu ajo como esposa, como marido, como trabalhador, como parte de um sistema que Deus me permitiu viver, que me dá liberdade, inclusive, para me expressar. Ou seja, eu preciso fazer isso debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor. Isaías 9 vai dizer que um menino nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Príncipe da Paz. Ele veio para governar, irmãos. Chamarás pelo nome de Jesus, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, o seu reinado não terá fim. Lucas vai falar, veja que os textos bíblicos exaltam tanto a redenção quanto o governo. E nós temos desprezado um desses lados. É óbvio que quando pensamos em reinado, pensamos em reino e necessariamente num rei. O povo de Israel, olhando um pouco para a história e para o contexto, se caracterizou por muitos séculos como sendo um povo sem rei humano. Vivia uma teocracia baseada na revelação especial de Deus e instrumentos humanos, como os patriarcas, os juízes, os profetas, os próprios sacerdotes. Mas Deus era quem governava. Até sobre propósito aí da grandeza de Deus, em um determinado momento da história, o povo pediu um rei humano. E mesmo aparentemente rejeitando o Senhor, nós vemos que o Senhor continuava governando, e sempre debaixo do propósito divino. A monarquia foi instituída porque apontaria para o governo de Cristo. Porque Deus sempre permaneceu no trono. Jesus nasce da tribo de Judá porque ele é o descendente de Davi que assumiria o trono eterno. Então, mesmo Deus permitindo a monarquia, essa monarquia se desdobra de tal forma a apontar para o verdadeiro rei sempre eterno. Para identificar ao povo que, apesar do reino terreno, Deus ainda estava no controle. Fora prometido a instalação de um reino eterno, sem igual, um reino de paz, sem corrupção, a saber, o reino ou o reinado do ungido, o reinado do Messias. Portanto, irmãos, a ressurreição de Cristo exalta Jesus como Redentor, mas o exalta como o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. E como cristão, eu devo viver na unidade de crença, de fé e de prática, de que Jesus é o meu Redentor, mas Ele também é o meu dono, Ele também é o meu Senhor, Ele é o meu Rei, Ele é aquele que governa, é aquele que está no trono, é aquele que teve autoridade
não só para olhar para o livro selado, mas tomar o livro selado e abrir os 7 selos, porque ele tem autoridade no céu e na terra. É assim que ele se apresenta aos discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tomou as chaves da morte, do inferno, ele governa sobre tudo e todos. E deveria, inclusive, governar sobre a sua vida. A rebeldia do governo de Cristo não exalta a sua humildade, o seu prostrar em Jesus como seu redentor. Afinal de contas, Cristo é o mesmo, redentor e rei. O Salmo 2, portanto, ele revela as características desse reinado em oposição aos demais reinos do mundo, inclusive em oposição ao meu reino, quando eu sou o Senhor da minha própria vida. O Salmo 2, portanto, nos fala sobre as características do reinado do Messias. Eu convido você a manter sua Bíblia aberta aí no Salmo 2, para rapidamente pontuarmos aqui algumas questões. A primeira característica do reino do Messias é que ele tem oposição. Ninguém reconhece o reino de Cristo assim tão facilmente. Ele sofre confrontos dos reinos terrenos. Veja aí os versos primeiro, do Salmo 2. Por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. A primeira característica é que esse reinado do Messias, ele não é aceito por todo mundo. E eu me lanço a dizer aqui que até por muitos cristãos, pastor, ter Jesus como Salvador, amém. Mas ter Jesus como governador da minha vida, aí é outro detalhe. Ter Jesus como aquele que eu posso dizer, me perdoe, amém. Mas ter Jesus para prestar conta do que eu faço da minha vida, da minha família, da criação dos meus filhos, do meu trabalho, da minha declaração de imposto de renda, aí não. Meu amigo, você foi chamado para ser representante desse reino. As burradas que você faz no seu dia a dia mancham o rei. As suas pequenas corrupções, quando você negligencia os seus deveres de dar a César o que é de César, mancha o seu rei. Não estou falando para você que eu concordo com tudo aquilo que o sistema, em especial a nossa realidade política, traz. Não concordo. Mas, ao mesmo tempo, como cidadão do reino de Cristo, estando nesse reino, eu preciso me portar como representante de Jesus. Se eu não estou feliz, vai para o Paraguai. Procura outro país aí, ué. Você pague menos impostos. Nós não estamos vivendo isso? Como cidadão de Araraquara? Perdendo as nossas empresas aí para o Paraguai? Tá tudo bem, o pessoal julgou e resolveu que lá é melhor do que aqui, estão indo para lá, ótimo. Se você também não quer cumprir com dar a César o que é de César, procura um outro César para o seu, ué. Não tem problema. Mas como representante do reino celeste, que já está, você tem que andar direito. Porque você é cidadão desse reino. Então a oposição do reino de Messias não é só contra países anticristãos. A oposição não é só da Albânia, que é um país ateu, não é só do Irã ou da maioria dos países que seguem a Sharia.
É a oposição minha, quando não quero me submeter ao governo de Cristo. Rompamos os laços. Não queremos estar debaixo do seu governo. Só que muitas vezes a gente aplica isso só lá, o Irã, a China, a Albânia, sei lá, eu mais quem. Não, o problema não são esses países. O problema é quando eu me oponho ao reino de Cristo. E inclusive, num conflito filosófico e ontológico, porque eu me oponho ao governo de Cristo e ao mesmo tempo falo, não, Jesus é o meu Salvador. Eu amo Jesus. Jesus mesmo disse, você o ama, guarda os meus mandamentos. Obedece tudo que eu te mando fazer, porque é assim que os amigos fazem. Veja o tamanho do problema, irmãos. O reino do Messias, ele sofre confronto. Desde que Jesus veio, pela primeira vez, implantar o seu reino, ele sofreu confronto e até hoje as nações tentam afrontar a pregação do evangelho do reino. Alguns de um modo duramente. Agora, se fazemos parte do reino de Jesus, certamente também seremos perseguidos por todos esses reinos que se levantam contra o nosso rei. Isso faz parte do jogo. E é nesse sentido, irmãos, que nós precisamos assumir quem de fato é o nosso rei e não apenas o nosso redentor. Nós não assumimos isso nem diante da nossa família, muitas vezes. Já que o Sérgio, um pouquinho antes do culto, estava falando, minha família, eu falei assim, nossa, você vai mais na igreja do que na casa do pai, da mãe, da família. Aí, às vezes, a gente fica envergonhado desse negócio. Mas por que você vai tanto nesse negócio? Porque eu tenho um Salvador, você fala? Não. Porque na visão do mundo, você fala assim, Jesus é meu Salvador. Eu falo, Jesus é seu Salvador, cara, mas você não precisa fazer isso. Você não precisa tomar uma postura tão certinha. Você não precisa ser tão radical em agir honestamente. Você não precisa ser tão frequente nos trabalhos do reino de Deus. Jesus já te salvou. Esse é o problema. Ele não é só o meu Salvador. Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Enquanto você não entender que o mesmo Redentor é aquele que reina, você vai viver nesse dualismo aí. De achar que está tudo bem, porque você crê em Jesus como seu Salvador, e vivendo uma vida longe do padrão do reino. Que inclusive vai falar, eu sou representante do reino, e os caras vão jogar pedra em você, meu amigo. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Aplaudidos, amados, beijados? Não, serão perseguidos. É isso que diz 2 Timóteo 3,12. Mas o reino de Cristo sofre perseguição. A segunda característica do reino de Cristo é que, apesar da perseguição, ele avança sobre todas as nações. Se você observar aí, no verso 6, o próprio Messias dizendo, o próprio Deus dizendo, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, já o Messias dizendo, e ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa frase é aplicada exatamente a Cristo no seu ministério terreno. E aí o verso 8 diz, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Jesus, em Mateus 28, vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Se não me engano, Agostinho diz, não existe um centímetro nesse universo que Cristo não olha para ele e diz, é meu. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Não só a autoridade redentiva, mas a autoridade como soberano, como rei. E é justamente por isso
que apesar da perseguição, nós somos parte de um reino que saiu vencendo para vencer. A perseguição sobre os cristãos aumentam a cada dia, e isso é fácil você pesquisar na internet, apesar de ninguém falar, mas os cristãos são o grupo mais perseguido da nossa atualidade, sempre foi assim. Mas apesar de tudo isso, o reino cresce. O reino se expande, porque ele é o soberano. A implantação do reino de Deus nunca será sucumbida pelas forças dos reinos terrenos, e nem por nenhum outro poder ou força. Nós lemos aqui em Zacarias que Deus repreendeu Satanás e não pode nem acusar mais os crentes. E por mais que ele se levante e use seus aliados para perseguir e matar a igreja, o evangelho continua avançando, o reino de Deus continua crescendo. Havendo um pouco, ou seja, direto. Mateus capítulo 13, quando nos fala a respeito das parábolas do reino, vai mostrar que nelas o reino de Deus é comparado a um processo iniciado por Deus que não tem mais como retroceder. É como uma mulher que pega lá e coloca uma medida de fermento na farinha, e você fala, coloquei fermento demais, vou tirar. Tem como? Não tem, meu amigo. Uma vez o processo iniciado, ele vai levedar toda a massa. Você pode até pôr na geladeira para dar uma segurada. É assim que o mundo tenta fazer com o reino. Dá uma perseguida ali para ver se segura o avanço. Mas nem isso vai impossibilitar o avanço do reino. Apesar da perseguição, o Senhor Jesus ele reina sobre tudo e todos, e o seu reino avança sobre os demais. Você fazendo parte ou não. Você reconhecendo Jesus como seu rei ou não. Você tem o privilégio de fazer parte desse processo ou de ver a banda passar. Mas, independente da sua postura, o reino vai continuar crescendo. E a terceira característica, irmãos, é que esse reino, por ser soberano, ele aplica juízo justo, ou justo juízo, sobre todos. Veja o versos 4 a 5. Ri-se ou dá risada aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. O povo quer se romper os laços, sacudir, aqui os termos, né, algemas do reino, como se fosse possível dizer, não quero estar debaixo da soberania de Deus. E Deus dá risada. Não tem como, meu amigo. E mais, no verso 5 diz, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Verso 9, com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de barro, vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, aí o próprio Messias dá uma sugestão interessante aqui. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, e deixai-vos advertir, você que se acha juiz da terra. Sabe qual que é a solução diante desse Deus soberano? Ele vai dizer no verso 11, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, beija o Cristo, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro um pouco o juízo final vai vir. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. E ele diz, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Irmãos, o reino de Jesus é uma realidade hoje, mas, como sabemos, não visível sobre todos os reinos. Mas haverá um dia, quando o Senhor Jesus voltar em sua majestade, porque ele já é rei, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele aplicará o juízo e justiça. E temos vários textos que apontam para isso. E então, os crentes,
aqueles que foram bem-aventurados porque nele se refugiaram. Os cidadãos do reino de Jesus serão ajuntados de todas as nações e levados como bem-aventurados para o reino celeste. Mas veja, aqueles que se refugiaram no reino. Não dá para separar Jesus Salvador de Jesus Senhor. Concluindo, a certeza do reinado de Jesus hoje nos garante ânimo, força, fé e esperança para passarmos pelas tribulações, perseguições, dificuldade da vida. Afinal de contas, o Senhor está reinando. A certeza que vivemos debaixo do reinado de Jesus nos possibilita crer que nossas orações não são desprezadas, que o nosso louvor não é sem propósito, que a nossa fidelidade não será desprezada e que a nossa obra não será vã. A minha vida como um todo está sendo contada. Portanto, creia, espera e viva como cidadão do reino de Deus. Pois bem-aventurados todos aqueles que se refugiam nesse reino, onde Jesus é o Salvador, mas também é o Senhor. Que Deus assim nos abençoe.